Pessoal, como nós na semana passada já começamos a trabalhar a ideia dos princípios, né, fazendo ali uma junção entre a matéria de processo civil, né, e o ramo do direito constitucional, então vou continuar para terminar esses princípios. A gente vai falar da lei processual no tempo, da lei processual no espaço. Então vamos terminar os princípios e falar da lei processual no tempo e no espaço, né? Não vou me dedicar a gente perder dos dois tempos, né, um período enorme para falar de histórico, né, do processo civil, como manda a aula 2, mas aí eu vou focar no Código de Processo Civil de 73 e o de 2015, para que a gente entenda a mudança de paradigma, né, de uma relação processual para outra. Vamos lá, galera. Então, nós falamos, né, vamos corrigindo se eu estiver errado. Falamos do princípio do devido processo legal, né, que aí é aquela história de que ninguém será julgado e nem sentenciado sem que haja o quê? O devido processo legal. E aí mostrei a vocês que a ideia do devido processo legal está ligada a procedimento, não foi? Falamos de contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, né? Mais algum que eu deixei de fora? Foi por aí, né? Beleza. Então aproveitar que essa é a aula 4, já aproveitar, né, fazer o link da aula 1 com a aula 4 e depois a gente vem para a aula 2. Então está faltando aqui falar de alguns princípios. Vamos lá. Imparcialidade. Contraditório já foi. Ampla defesa foi. Bom, galera, semana passada, iniciando ali a aula 1, nós tivemos a oportunidade de conceituar processo, conjunto de atos que me levam à prestação da tutela jurisdicional. Tivemos a oportunidade de ver a natureza jurídica. Vimos então que com relação à natureza jurídica nós temos ali um direito que é, boa noite, um direito que é público, né? Subjetivo público se for, por exemplo, no campo do processo civil, mas processo em geral é um direito que é público. A partir dali, né, nós vamos traçar as relações do direito processual com o direito material, e duas são muito importantes, que é a relação, né, do direito processual com o direito civil, com o direito penal, com o direito do trabalho, né, e ali focamos na relação civil-processo, né, falamos alguma coisa de penal, processo penal, e fomos falar então, né, da relação existente entre o processo civil e a Constituição. Então ali nós começamos a trabalhar algumas questões principiológicas, né? Então nós vimos, por exemplo, princípios como devido processo legal, princípios como contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição. Então, o direito processual hoje, seja processo penal, seja processo civil, seja, né, processo do trabalho, ele não tem como se enxergar a relação processual sem enxergar as garantias processuais que estão previstas na Constituição Federal. E essas garantias são importantes, porque posteriormente, quando for estudar os processos, cada processo tem seus princípios internos, né? Mas esses princípios constitucionais são o que nós chamamos de, né, garantias constitucionais do processo, seja ele processo civil, processo penal, processo do trabalho, por exemplo. Então nós vamos observar, né, ainda nessa linha, que é o princípio da imparcialidade. A gente já chegou a comentar isso aqui, né, de maneira bem en passant, mas um magistrado, ele tem que ter uma conduta o quê? Imparcial. O magistrado, ele tem que ter uma conduta o quê? Né, ilibada. Ele não pode, magistrado, favorecer a nenhuma das partes, seja porque há entre, né, ele, magistrado, e as partes uma relação de parentesco, uma relação de amizade,
uma relação, né, de natureza empresarial e por aí vai, né? Então, a maneira que nós temos para conservar essa imparcialidade do magistrado é suscitar as causas de impedimento e suspeição. Então foi aquilo que a gente, de maneira muito, né, leve, na semana passada comentou. Eu, magistrado, não posso ser o quê? Amigo, né, das partes. Eu não posso ser inimigo das partes. Eu não posso ser parente consanguíneo, né, ou afim até o segundo grau das partes ou de seus advogados, né? Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um limite de imparcialidade, que foi aquilo que nós comentamos. Se eu sou seu inimigo, a tendência é que eu vá o quê? Sentenciar de maneira que lhe prejudique. Né? Se eu sou seu amigo, a tendência é que eu vá julgar de maneira que eu vá o quê? Lhe beneficiar. Se eu sou seu parente, né, a tendência é que eu vá julgar de maneira a lhe trazer o quê? Benefícios. Então, o magistrado, na sua conduta, ele tem que manter a imparcialidade. Se ele não mantiver a imparcialidade, nós, ao nos sentirmos prejudicados, e aí isso serve para qualquer processo, podemos alegar o impedimento ou podemos alegar a suspeição desse magistrado. As causas estarão previstas no CPP, no CPC, né? CPC Código de Processo Civil, CPP Código de Processo Penal, né? Por exemplo, não há um Código de Processo do Trabalho, né? O trabalho, a gente tem parte processual na CLT, né? E o que não está previsto na CLT aplica-se subsidiariamente o processo civil, tá? Então é isso. Imparcial, se não for, né, o juiz responderá, né, a um questionamento de impedimento ou um questionamento de suspeição, verificado que os fatos são verdadeiros, as alegações de amizade, inimizade, parentesco é verdadeira, aquele juiz deverá ser afastado do processo e um juiz substituto deverá o quê? Assumir aquela relação. Fundamentação, né? Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Não há nenhuma decisão tomada em nenhum processo que não seja fundamentada. A fundamentação está ligada ao que vocês aprenderam em introdução ao estudo do direito como fontes do direito. Então, por exemplo, o juiz, ao sentenciar, ele vai fundamentar na doutrina, ele vai fundamentar na jurisprudência, ele vai fundamentar, né, em dispositivos legais previstos nas nossas legislações, né, ou seja, na lei, né? Então o juiz ele sempre vai fundamentar a decisão, né, na lei, na doutrina, na jurisprudência, nos princípios gerais do direito. Você quer ver um exemplo? Né? O Supremo Tribunal Federal, há alguns anos atrás, decidiu pela possibilidade de união estável homoafetiva. Aí você abre o texto da Constituição que trata de união estável, e a Constituição é muito clara. Ela diz que a união estável é entre homem e mulher. Mas isso acaba criando, né, uma, né, ofensa ao princípio de isonomia. Por que um casal hétero tem proteção e um casal homoafetivo não tem proteção? Mas o texto da Constituição está lá, é expresso, não é para ter essa proteção, né? Então você vai perceber o seguinte, né? A doutrina não escrevia quase nada sobre isso. A jurisprudência era confusa, né? Nós tínhamos ali o quê? Uma lei, tanto o Código Civil quanto a Constituição,
que não permite a união. O que o Supremo fez? Decidiu aplicando os princípios gerais de direito, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia. Então você vai perceber o quê? Você vai perceber, dentro desse contexto, que o que nós temos aí é a possibilidade de quê? É a possibilidade de você decidir, né, de acordo com as fontes formais do direito. Princípio, doutrina, jurisprudência, né, e, né, dentre o que mais nós tivemos de fontes formais. Lei. Então você vai perceber que eu tenho que fundamentar. Eu não posso tomar a decisão no achismo. Eu acho, né, que deveria haver regulamentação no que tange ao casamento homoafetivo. Mas qual é a base legal disso? Qual é a fundamentação? Hoje o Supremo, por exemplo, usa muito a fundamentação filosófica, né? Quando você olha, né, para a relativização do princípio da presunção de inocência, que é o permissivo da prisão em segunda instância, que a gente já conversou aqui. Quando você olha para isso, isso é uma decisão que é tomada de maneira filosófica, interpretando a norma. Mas eu tenho que ter uma fundamentação para isso, né? A fundamentação, por exemplo, é no princípio de justiça. É entender que condenar em segunda instância é ser justo com a sociedade que espera que aquele indivíduo inicie o cumprimento de sua prisão. Então, o que eu quero que você entenda? É necessário fundamentar todas as decisões? Mas a gente fica muito na cabeça que a fundamentação é dispositivo legal. E quando começamos a estudar, ficamos na cabeça que além do dispositivo, a fundamentação também é doutrinária e jurisprudencial. E na verdade hoje nós vivemos um movimento que é um movimento inverso, né? É um movimento de que mais vale os princípios do que as demais fontes do direito. Mas mesmo que eu não tenha dispositivo legal amparando a relação, eu posso decidir de maneira principiológica. É o que estava acontecendo agora, antes de eu entrar em sala de aula, né? Estava ali acompanhando, né, o julgamento da criminalização da questão da homofobia. Não há lei, né? É um princípio da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, como o legislador não legisla, o Supremo está decidindo uma maneira, né, se há uma maneira dele, Supremo, o quê? Né, criminalizar a conduta. Não é que o Supremo estaria legislando. O Supremo estaria o quê? Né, abrindo margem para futuras fundamentações para a questão criminal. E aí vai cair um princípio básico da Constituição. Princípio da anterioridade da lei. Porque não há lei, se o Supremo decidir por criminalizar, não vai haver lei, mas vai haver o quê? Conduta tipificada como crime. Vai dar um nó na cabeça do penalista, né, para explicar isso. Né? Vai ter que ficar com o professor de constitucional. Então você vai perceber o quê? Você vai perceber, né, que esse é o contexto hoje. Eu tenho que fundamentar, não importa. Né, eu tenho que buscar a fonte, ou é doutrina, ou é jurisprudência, ou é lei, ou é princípio geral do direito, ou é súmula. Eu tenho que fundamentar a minha decisão, sempre. Não há decisão sem fundamentação. Sem fundamentação, a decisão é nula de pleno direito. Tranquilo, pessoal? Né? Publicidade. Os atos processuais, como regra, eles serão públicos. Então, semana passada, conceituamos processo, falamos ali no conceito de processo, buscamos a ideia, né, de que o processo é um conjunto de atos. Um desses atos, por exemplo, né, é a audiência. Pode ser uma audiência de conciliação,
mediação ou uma audiência de instrução e julgamento. E, invariavelmente, nós podemos tanto acessar os autos do processo, mesmo que não sejamos parte, né? Então, por exemplo, eu, advogado, né, hoje é mais fácil. Com autos eletrônicos, eu verifico alguma coisa que me interessa, vou lá no site do tribunal e acompanho, mesmo não sendo parte naquele processo. Eu acompanho, eu vejo as peças que estão sendo juntadas aos autos, porque, regra, os atos processuais, eles serão sempre o quê? Públicos. Há exceção, professor Márcio? Há exceção, né? Excepcionalmente, nós vamos perceber que quando a defesa da honra assim o exigir, né, ou interesse social, o processo poderá ocorrer em segredo de justiça. É muito comum o segredo de justiça estar ligado às ações nas varas de família. Mas não é só na vara de família que há segredo de justiça. Segredo de justiça no crime, há segredo de justiça no processo do trabalho, no processo penal, no processo civil, então não se fala, né? Por que é necessário? Ou é defesa de intimidade ou é pelo interesse social. Então, por exemplo, Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo, alguns anos atrás, foi condenado numa ação trabalhista. Nós só sabemos isso. Nós não sabemos de mais nada. Por quê? Por ser um indivíduo que é magistrado da mais alta corte do país, a Justiça do Trabalho entendeu que a demanda deveria correr em segredo de justiça. Certos atos praticados em processos da Lava Jato, por exemplo, estavam sob segredo de justiça. Basta lembrar a famosa gravação, Dilma, Lula, e o termo de posse. Veio a público, veio. Quando Sérgio Moro retirou o quê? Retirou a trava do segredo de justiça. A prova estava em segredo, não poderia ser acessada por ninguém. Quando ele retira o segredo, qualquer pessoa pode o quê? Acessar aquelas gravações. Mas estava lá no site da Justiça Federal com o número do processo e você conseguia acessar aquela gravação. Foi assim que chegou à imprensa. Então você vai perceber o quê? A regra é publicidade. A exceção é a não publicidade, sempre defendendo intimidade ou na questão da defesa do interesse da sociedade. Está dando para entender até aí ou não, pessoal? Então, por exemplo, alguns atos do julgamento da Susana von Richthofen, matou os pais, aquela coisa toda, com os irmãos cravinhos, as imagens da cena do crime, toda a plateia foi retirada, Só ficou o conselho de jurados, o juiz, os acusados e os advogados de defesa e acusação. Todo mundo foi retirado porque, à época, o juiz entendeu, hoje, a gente consegue acessar programas que mostram as fotos, lá da cena do crime e tal, mas a foto do corpo, como ficou, ninguém nunca viu. A não ser aqueles que fazem parte do processo, porque essas fotos foram declaradas como segredo de justiça. A publicidade é para que a gente possa observar se outros princípios estão sendo preservados. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, e por aí vai, para você acompanhar mesmo. Os atos, em regra, têm que ser públicos, excepcionalmente nessas duas situações. Celeridade processual. Celeridade processual é o mais mentiroso de todos os princípios.
Ele é o mais mentiroso de todos os princípios. Colocaram na Constituição, emendaram a Constituição, acrescentaram o inciso 78 para dizer que o processo ele tem que ter um prazo razoável de duração. O que é o prazo razoável de duração de um processo? Tem processo, que eu estou nele há 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos, é usar a razoabilidade. É um princípio do direito administrativo. Então, o que é razoável em termos de prazo? Diz o CNJ que é em média 5 anos. 5 anos é o razoável. Um processo deveria durar, em média, segundo o CNJ, 5 anos. Isso seria a ideia de celeridade. Mas o bacana disso é que por trás desse princípio, modificações têm sido feitas, tanto no processo civil quanto no processo penal, buscando essa celeridade. Vou te dar um exemplo. O Código de Processo Civil de 2015, ele diz que na minha inicial, um dos requisitos da minha inicial é que eu, advogado do autor, informe se eu quero audiência de mediação ou audiência de conciliação. Porque se marcada a audiência de mediação ou conciliação, a questão se resolver, o processo estará extinto, sem que eu tenha que seguir todos os atos processuais até chegar à aprovação da sentença. Qual é a ideia disso? A ideia disso é de dar o quê? Celeridade. Hoje, por exemplo, tanto no processo civil quanto no processo penal, é possível cooperação internacional sem a necessidade de enviar uma carta rogatória. Carta rogatória seria um pedido que eu, juiz, faço a um juiz de outro estado estrangeiro, tipo Estados Unidos, para cumprir uma diligência, porque a parte ré se encontra domiciliada em território americano. Você imagina o tempo que isso vai levar. Eu me lembro na Lava Jato, num determinado momento da Lava Jato, os advogados do Marcelo Odebrecht começaram a querer impugnar os extratos que foram enviados pelos bancos suíços para o Sérgio Moro. E até hoje, esses documentos são válidos. Por quê? Cooperação internacional. Na cooperação internacional, se o Brasil tem um tratado com a Suíça, e o Brasil tem, a Suíça pode o quê? Expedir os documentos de maneira direta, sem um trâmite burocrático. E isso ajuda no quê? Na celeridade. Então a celeridade é a busca do quê? De um prazo razoável para que tenhamos o quê? Para que tenhamos a solução do litígio. Essa é a ideia. É buscar um prazo razoável para que o litígio esteja o quê? Resolvido. Nem sempre se consegue o objetivo de celeridade, mas quando ele é alcançado, nós vamos ter ali um processo ágil. Então, fechou o acordo? Fechou. O juiz homologa o acordo, aquele acordo passa a valer entre as partes. Está extinto o processo. Eu tive ali, não fechou o acordo? Aí vem contestação. Aí na contestação eu alego preliminar, aí vem réplica, aí vem possibilidade de julgamento antecipado da lide ou não, vem a fase saneadora, a fase probatória, a fase decisória, e aí estamos falando de alguns anos de uma relação processual, de um litígio. O Flamengo está tentando isso com o Ministério Público. Exato, bem colocado, exemplo perfeito.
né? O Ministério Público e o Flamengo estão tentando o quê? Não judicializar. Vão fechar um acordo, fechando um acordo, nós teríamos o quê? Né? Celeridade. Está encerrado, não judicializou, basta o Flamengo cumprir aquilo que foi o quê? Acordado. Bacana, pessoal, até aí. A celeridade também processual pode ser, de acordo com o interesse, ela ser, né, bem rápida. Sim, a ideia correto era não judicializar. O correto era não judicializar. Que aí eu não teria o quê? Eu não teria processos que tem um trâmite demorado, porque no volume, hoje o CNJ entende que para cada vara, para cada juiz, há uma média de 16 a 17 mil processos por juiz. Né? Você com 17 mil processos, você não trabalha. Verdade é essa. Vai ter processo que vai ficar lá pendurado, porque eu vou precisar, né, que as partes me ajudem na movimentação. Aí tem advogado que é relapso, o processo está parado, ele não provoca o juiz para que o juiz impulsione, né? Então, no momento que eu não judicializo, né, eu acabo o quê? Diminuindo o número de processos e oportunizando a celeridade daqueles que lá estão. Mas assim, né, é um país em que a gente tem, né, o dano moral, até um dia desse no Rio de Janeiro, considerado em muitas circunstâncias como um mero aborrecimento. Aí não dava dano moral. Tudo bem, caiu a teoria do mero aborrecimento no Rio. Mas, né, você pega um camarada que ganha anualmente, sei lá, 130, 140 mil, né, se ele está negativado indevidamente pelo Banco Itaú, né, que mal seria dar a ele uma indenização de 100 mil? Ele não está enriquecendo. Mas aqui não, aqui a gente trabalha com a indenização lá embaixo. Né? Quando, com sorte, você sai com 20 mil de indenização por danos morais, 20, 21, com sorte. Isso aí, como é que o juiz faz essa escolha de processo? Porque são 17 mil por cada juiz. Sim, 17 mil. Como é que ele vai dar prioridade? Não é escolha, né? Tem uma arrumação, quando o processo é físico, ele fica na pilha para processamento, pilha para despacho, pilha para... Né? Então eu vou impulsionar o processo, eu sou juiz, aí eu despacho ao autor, fale sobre as folhas tais, aí o autor vai lá, responde e fala sobre as folhas, aí o processo volta, né, para a pilha, né? Aí ele fica na pilha lá, às vezes, né, às vezes ele está, estamos em março, tem vara que eu tenho um processo meu na pilha de setembro do ano passado. O juiz ainda está fazendo a pilha de setembro, para fazer a pilha de outubro, para fazer a pilha. Então é uma questão, né, de impulso. Né? Eu apresento a inicial, eu provoco a jurisdição, a partir daí o impulso é do juiz. Né? Ele que vai me dizendo o que eu tenho que fazer. Né? E aí o processo vai e volta, volta para o juiz, ele dispara. Só que nesse vai e volta, com 17 mil processos, a volta às vezes leva um ano. Esses prazos em dobro. É sério, galera, não ria não. Esses prazos em dobro dos ex-públicos, isso não tem como alterar-se isso? Não, porque a Fazenda Pública, né, ela lida com dinheiro público nosso. Né? Então, né, a proteção, né, ao bem público é maior, então os prazos são em dobro para a União, bastante. Legal, pessoal, tem, né, Cena, né, bem-vindo ao mundo da realidade, né? Celeridade, nesse vai e volta de pilha, às vezes um ano e meio, né? Oralidade aí, né, não é um princípio que a gente vai perceber em todos os processos, mas em procedimentos. Por exemplo, o juizado especial, ele tem uma lei própria. O juizado especial civil, ele tem a lei 9.099/95. É um procedimento. Lembra do primeiro dia de aula que eu disse para vocês assim, ó, procedimento é a maneira através da qual um processo que
se desenvolve. Então, no juizado, por exemplo, rola oralidade. Então, na audiência de instrução e julgamento, que é a audiência com o juiz, eu sou réu. Ao invés de eu entregar a minha defesa por escrito, minha defesa se chama contestação. Ao invés de eu entregar a minha defesa por escrito, eu posso entregar a minha defesa oral. Isso é o princípio da oralidade. Então eu posso, de maneira o quê? Oral, apresentar as alegações da minha defesa. Então, na oralidade, ele permite que certos atos processuais sejam praticados de forma oral. O exemplo, defesa no juizado, né? Então, ele permite que certos atos sejam praticados de forma oral. Né? Oi? Permite, mas não obriga. Se você quiser apresentar por escrito, você faz. Ele não gera obrigação, mas... Mesmo você falando fazendo de forma oral, eu também tenho que entregar por escrito? Não, que aí você fazendo de forma oral, o juiz vai reduzir a termo, né, e vai ficar nos autos do processo. A secretária dele vai, né, ele vai ditando para ela, eu vou falando, ele vai resumindo, ditando para ela, ela vai escrevendo, aí vai ficar nos autos do processo, né? Porque palavra, como o pessoal diz, o vento voa, né? Vai ser reduzido a termo, vai ser escrito. Mas minha apresentação ali é oral. O juiz que vai reduzir a termo para deixar nos autos do processo. Me tira uma dúvida. A pessoa perdeu o processo e recorreu, ganhou a defesa oral, né? Sim. Qual o próximo durante? Aí, depois da sentença, é o recurso, duplo grau de jurisdição. Depois de prolatada a sentença, vem a possibilidade de recurso, que é o duplo grau de quem foi vencido. Se você também saiu vencida, você pedia 15 mil, ganhou 5, você está vencida também. Né? Aí vocês podem, tanto você pode recorrer para aumentar e a outra parte recorrer para reduzir ou anular aquela decisão. Por exemplo, saiu a sentença hoje de defesa oral favorável. Sim. Volta para lá para o juiz dar. Se foi prolatada uma sentença hoje, né, a partir de hoje vai começar a contagem de prazo processual para recurso. Né? Depende do que você está falando. Se for juizado, 10 dias. Se for vara civil, 15. Né? Dias úteis. Professor, aí no final ele vai mostrar tudo que ele escreveu lá, né? Isso, ele vai me entregar, eu vou ler, concordei, eu vou assinar. Aí se você não concordar, você coloca lá. Se eu não concordar, eu peço para ele para que aquele ponto seja refeito. Beleza? Foi até. Tem que esperar ser publicada a decisão em diário oficial. Economia processual, né? Economia processual significa dizer, né, encurtar as fases do processo. Então, por exemplo, o processo civil. Nós vamos aprender que o processo civil, né, ele segue um procedimento. Um dos procedimentos é o procedimento comum. No procedimento comum eu tenho 4 fases. Eu tenho a fase postulatória, eu tenho a fase saneadora, eu tenho a fase probatória e tenho a fase que é a fase decisória. No juizado, o juizado é procedimento sumaríssimo. No juizado eu só tenho a fase postulatória e fase decisória. O que aconteceu aqui no juizado? Eu tenho uma economia o quê? Uma economia processual. Eu encurtei o quê? Eu encurtei o procedimento. Você está entendendo? A economia processual, ela advém quando você o quê? Quando você ajusta o procedimento. Então, o normal é ter 4 fases. No juizado eu só tenho o quê? 2. Por que eu só tenho 2 no juizado? Em razão, né, do princípio da economia o quê? Processual. Então, isso significa dizer o quê? Que no juizado, vários atos
que eu poderia praticar no procedimento comum, eu não pratico aonde? Eu não pratico no juizado. Então, por exemplo, né, na fase probatória, no juizado, tá, eu não posso, por exemplo, pedir prova pericial, porque o juizado não comporta perícia, porque não é do procedimento do juizado. Certo? Então, o que eu tenho quando eu não tenho perícia? Eu tenho uma economia processual. No juizado, eu não admito determinados recursos. Né? Se eu não admito determinados recursos, eu tenho uma economia o quê? Eu tenho uma economia processual. Eu tenho supressão de fase. Quando eu tenho a supressão de fase, eu estou trabalhando com a economia o quê? Processual. Quando você abre a Lei 9.099, logo no primeiro artigo, ele fala dos princípios do juizado. E um dos princípios é justamente o princípio da economia processual. Dúvidas, pessoal? Na aula 2, lei processual no espaço e no tempo, né, resumindo, né, a gente teria que fazer aqui um approach histórico, aquela coisa toda, mas só temos 2 tempos. Né? Eu até gosto da parte histórica, mas eu acho que é mais importante entender o presente, né, do que ficar aqui divagando o que aconteceu, né, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, aí ficamos com as ordenações filipinas, né, até que pudéssemos ter uma Constituição em 1891 e a partir da nova Constituição começar a estruturar o processo, né, no Brasil, enfim, né. O fato é o seguinte, o processo brasileiro ele só passa a ser realmente interessante a partir do ano de 73. Em 73 entrou em vigor o Código que ficou e permaneceu em vigência até a entrada em vigor do novo CPC em 2016. Portanto, foi um código que ficou em vigor por 33 anos. Esse código de 73, ele trabalhava o processo de 3 maneiras. Então, só para fazer a parte histórica no que interessa. O Código de 73, vou colocar aqui, ó, CPC 73, e depois CPC 2015. 2015 porque foi promulgado em 2015, publicado em 2015, mas houve um abacaxo de 1 ano e 2 dias. Ele só entrou em vigor em 2016, mas o CPC é de 2015. No CPC de 73, o processo estava dividido assim, ó. Processo civil. O processo civil estava dividido em processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. E aí nós tínhamos 3 processos e 6 procedimentos. Os procedimentos eram os seguintes: comum ordinário, comum sumário, procedimento de execução, procedimento cautelar, procedimento especial e procedimento sumaríssimo. Então, basicamente, esse era o Código de 73. Ele trabalhava 3 processos, conhecimento, execução e cautelar, e trabalhava 6 procedimentos. Só vou repetir, para quem não estava aí no primeiro dia de aula. Procedimento é a maneira através da qual um processo se desenvolve. O processo é um conjunto de quê? De atos. Então, o processo de conhecimento, ele pode seguir o procedimento no Código de 73, ordinário, sumário, por exemplo, o sumaríssimo, ou especial. Como é que eu chegava nesses procedimentos? Por exclusão. Eu olho a Lei 9.099, não é hipótese de sumaríssimo. Aí eu olho os procedimentos especiais. O código diz lá, são procedimentos especiais. Aí eu olho, não há nenhum lá. Não era cautelar, não era execução, olhava, não era sumário, só podia ser o quê? Comum ordinário.
Então eu usava o procedimento comum por exclusão dos demais procedimentos, né? Esse código de 73, ele foi muito criticado. Por quê? Por essa estrutura, esse código não me permite o quê? Esse código não me permite celeridade e economia processual. Por essa estrutura, o processo é lento, né? Aí vem o código de 2015. Copiaram aqui? Vou só aproveitar aqui o quadro, né? Então, enquanto eu vou falando, a gente vai... Aí vem o CPC de 2015. O CPC de 2015, né, ele é criado sob a urgência da necessidade de ser efetivo. O processo hoje, ele busca efetividade. O que é efetividade? É solucionar, né, o teu problema. O judiciário tem que solucionar seu problema e tem que solucionar o seu problema no menor espaço de tempo possível, né? Então, o Código de 2015, ele surge, né, através dessa necessidade. Eu preciso solucionar a demanda no menor espaço de tempo possível. Então, na estrutura, foi mexido e acabou o processo cautelar. Agora eu faço a cautelar dentro do processo de conhecimento. Então eu acabei com um processo. Deixou de existir o processo cautelar. Eu agora tenho uma tutela de urgência cautelar que é feita no processo de conhecimento e não um processo autônomo cautelar, né? Sumiu. Nos procedimentos, eu só passo a ter procedimento aqui comum, some o procedimento sumário, some o procedimento cautelar. Visualmente falando, você percebe que há o quê? Uma diferença, né? Passei a ter procedimento comum, procedimento de execução, permaneço com os procedimentos especiais e permaneço com o juizado, procedimento sumaríssimo, mas eu não tenho um processo e de 6 procedimentos eu agora tenho apenas o quê? 4 procedimentos. E com várias novidades, né? Por exemplo, né, diminuiu o número de recursos, houve uma redução no número de, né, recursos, pequena redução, mas houve, né? Questões, por exemplo, ligadas, né, ao procedimento comum. Eu hoje, como eu já disse aqui para vocês inicialmente, eu hoje, quando eu faço a minha petição inicial, eu tenho que indicar se eu quero conciliação ou mediação. No procedimento anterior eu era citado para me defender. Ou seja, já partia do pressuposto que havia o quê? Litigiosidade. O Código atual quer que você resolva. É o que a gente vai chamar de autotutela, né? O Código quer que você resolva seu problema, né? Sentando com a outra parte, tendo um mediador ou um conciliador para ajudá-los a achar a melhor solução. Certo? Pro comum, se vocês, né, acharem a melhor solução, né, nós vamos levar ao juiz a solução, o juiz vai homologar um acordo e acabou o processo. Sem necessidade de quê? Sem necessidade de praticar outros atos processuais. Faz pergunta fácil. Esse é o tipo de pergunta que é subjetiva, porque, né, depende da vara, depende do número de processo, depende do volume, né, depende do juiz, se gosta de trabalhar, se não gosta, né, depende de uma série de fatores, né, várias variáveis
para eu te dizer. Às vezes você tem homologação em uma semana, às vezes você tem homologação em 3 meses. Né? Mas, invariavelmente, hoje, a maioria dos juízes homologa rápido. Por quê? Ele tem meta para bater. Ele tem que extinguir processo. Então, ele tem prioridade. Quando bate o acordo, ele já vai lá, homologa para dizer que aquele processo saiu. Né? Beleza, pessoal? Deu para perceber, né, a ideia? O Código de 73, ele tinha 3 processos, 6 procedimentos. O Código de 2015 tem 2 processos, 4 procedimentos. Foi? Vamos falar aqui então dessa questão, né? Porque você acabou de ver que eu tive 2 códigos aqui. Um de 73, um de 2015, né? 2015 entra em vigor em 16. E o que eu faço com as relações processuais anteriores? É o que a gente vai ver agora, falando de lei processual no espaço e no tempo. Né? Primeiro espaço. Né? Espaço diz respeito ao quê? A território. Por isso nós vamos usar aqui o princípio do quê? Da territorialidade. Espaço diz respeito a território. Né? Por ser direito público, o processo representa a parcela da soberania estatal, motivo pelo qual não se admite como regra a aplicação de normas processuais estrangeiras no território nacional. Vou te dar um exemplo. Né? Nós vamos aprender aqui, período que vem, processo civil 1, nós vamos aprender uma coisa chamada competência internacional. E a competência internacional, ela pode ser, né, concorrente ou ela pode ser exclusiva. Quando ela é exclusiva, significa dizer que somente, né, a justiça brasileira, né, julgará determinada questão. Então, vou te dar um exemplo. Né? Um jogador de futebol, por exemplo, sei lá, Vinícius Júnior, está jogando na Espanha. Né? O Vinícius Júnior, né, vem a casar na Espanha, mas Vinícius, com uma espanhola, mas Vinícius Júnior tem patrimônio no território nacional. Amanhã ou depois, né, Vinícius Júnior resolve pelo divórcio. Bom, ele está domiciliado na Espanha, a mulher é espanhola, vamos fazer o divórcio, né, o casamento ocorreu na Espanha, né, sob a égide da lei espanhola, vamos fazer o divórcio na Espanha. Aí o advogado espanhol, né, desconhecendo a lei brasileira, ele coloca na partilha de bens os bens que estão localizados no território nacional. E aí, né, querendo que a sentença tenha eficácia, pede a homologação da sentença no STJ para que ela tenha eficácia no Brasil. O STJ vai dizer para eles o quê? Com relação aos bens localizados no Brasil, essa sentença não tem nenhuma validade. Por quê? Somente o Estado brasileiro, através do seu poder judiciário, poderá o quê? Fazer a partilha desse patrimônio que está o quê? Localizado no território nacional. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o princípio da territorialidade. No meu território, o que vale é a minha lei processual. Aqui não vale lei processual de Estado estrangeiro. Nós podemos homologar as decisões proferidas pelo Estado estrangeiro, mas aqui o processo, né, não vai correr no meu território sob a égide, né, de lei processual que não seja a lei o quê? Brasileira. Deu para pegar a ideia? Professor, né? então a esposa dele vai ter que vir para cá, para o Brasil? Não necessariamente, mas vai ter que contratar um advogado no Brasil. Né? Para que o advogado
advogado represente os interesses dela e que seja feita a partilha no território brasileiro. Perfeito? A lei processual no tempo é mais interessante, que deu um monte de rolo quando um código estava entrando e o outro morrendo, né? Porque aqui é muito diferente do direito material, né? Direito material é muito simples, né? A partir da data da entrada em vigor do novo Código Civil, à época o Código de 2002, o que não foi contemplado no Código de 2002 e que existia no Código de 16, cessou de existir. As relações que foram estabelecidas permaneceram sob a égide da lei anterior, né? Tanto é assim que tinha prescrição trintenária, né? E ainda tem gente que tem direito a essa prescrição. O Código é de 2002, né? Só tem aí, né? Não tem nem 20 anos de código. Ainda tem gente que em determinados direitos tem prescrição trintenária, né? Agora, quando a lei processual entra em vigor, a gente está falando de um organismo vivo, que é o processo, né? Você tem, né, atos sendo praticados. E aí como é que eu fico? Né? O processo começou sob a égide do Código de 73. Só que agora o Código é de 2015. O que eu aplico? 73 ou 2015? Aí é muito simples, né? A questão da lei processual do tempo vai me dizer que a entrada em vigor de um novo ordenamento processual passa a ter vigência imediata. Vou te dar um exemplo muito claro, né? Não atinge os atos já praticados, porque isso é preservar, né, o ato jurídico perfeito, né, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim. Não atinge o que já está praticado, mas o que vai se praticar, eu passo a praticar com o Código de 2015. Exemplo, né? Um dia depois da entrada em vigor do Código de 2015, o juiz prolata uma sentença no meu processo. O meu processo estava até então seguindo as normas processuais do Código de 73. Um dia depois que entrou em vigor o novo Código, o juiz me prolata a sentença no meu processo. Eu tenho um prazo para recorrer. O recurso é apelação, o prazo é 15 dias. No Código de 73, eram 15 dias corridos, incluindo, né, o último dia, excluindo o primeiro dia na contagem, incluindo o último, né, 15 dias corridos. Se no meio do caminho tinha sábado, domingo e feriado, eu contava sábado, domingo e feriado, né? Eu não podia contar sábado e domingo e feriado para iniciar a contagem ou para terminá-la, que aí vai para o primeiro dia útil. Mas se sábado e domingo está no meio da contagem, eu conto sábado e domingo, porque os dias eram corridos. Só que a sentença foi prolatada um dia depois da entrada em vigor do CPC de 2015. Em 2015 o prazo é em dias úteis. Eu aplico corridos ou úteis? Eu aplico o prazo em dias úteis. Por quê? Aplicabilidade imediata. A lei processual tem aplicação no momento de sua entrada em vigor, né? Inclusive no processo em curso. Mas não atinge os atos processuais já praticados e findos. Então, por exemplo, petição inicial. Quando eu propus a minha inicial, o código era de 73. Não havia menção à conciliação, não havia menção à mediação. Eu estou errado? Não. Pratiquei o ato sob a vigência do código de 73. Né? Aquele ato é válido. Né? Porém, dali para frente, da entrada em vigor para frente, passou a vigorar o quê? O novo CPC. E é mais barato. Né? Porque eu tenho, né,
algumas centenas de processos, né, que começaram no Código de 73, mas hoje são regulamentados pelo Código de 2015. Né? Aí eu tenho situações, né, que foram regulamentadas até a entrada em vigor do novo Código pelo Código anterior, e tenho no mesmo processo, né, a aplicação de novos dispositivos que foram determinados pelo Código de 2015. Mas aquilo que já foi praticado sob a égide do Código de 73 é perfeito. O nome disso é ato jurídico perfeito. Né? O que já foi consumado é um ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele que foi praticado sob a vigência de uma lei. Né? Se a lei estava vigente, eu pratiquei durante a vigência, o ato foi o quê? Perfeito, não há de se falar em modificá-lo para atender às novas necessidades. Foi, pessoal? Né? Então essa é a ideia. O que eu quero que fique aqui dessa aula, né, é essa, né, divisão, principalmente do Código de 73 para 2015, né, e esses princípios e, né, os dispositivos de lei processual no espaço e lei processual no tempo.